Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de janeiro, sábado, somos convidados a celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nos deparamos então com este Evangelho de São Marcos, onde temos este breve relato que fala da missão de Jesus. No dia de ontem nós refletíamos sobre a escolha dos 12 apóstolos. Jesus que nos convidava a assumir 7 atitudes, o evangelista nos convidava a 7 atitudes, a refletir sobre este caminho do itinerário e da vocação do discipulado. Primeiro, reconhecer que Jesus é aquele que está sobre o monte, que é o próprio Deus, esta revelação do amor de Deus em nossa vida. Jesus é esta epifania, a manifestação de Deus aqui entre nós. Segundo, Jesus chama quem Ele quer. É primeiro Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que nos chama a segui-lo. Terceiro, e eles foram a Jesus. Aqueles que foram chamados tiveram então a abertura do coração para corresponder. Foram ao encontro dele, foram até Jesus. Quarto, Jesus designou 12, convidou 12 homens, lembrando que esses 12 representam as 12 tribos de Israel, o novo povo de Deus, o germe deste novo povo. Quinto, para ficarem com Ele. Todos nós, batizados, somos convidados a estar com Jesus. Para depois, sexto, Ele nos enviar para que possamos testemunhar e pregar o Santo Evangelho. Por fim, sétimo, para expulsar os demônios. Aonde há o amor, aonde há a unidade, reina a presença de Deus e se afasta o projeto do mal. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos revela, portanto, a continuação deste momento em que Jesus convida os 12 para segui-lo e institui então os apóstolos. Jesus retorna para casa com os seus discípulos e novamente a multidão começa a se reunir. Jesus não se entrega ao cansaço e continua a acolher, a curar, a anunciar o reino dos céus a todos aqueles que vão ao seu encontro. A palavra aqui nos traz então, amados irmãos e irmãs, esta realidade dos parentes de Jesus que querem agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Havia muito isto, este legalismo parental, aonde os parentes poderiam intervir em algumas ocasiões. O que Jesus quer nos mostrar e revelar? Aqui o Senhor nos convida, amados irmãos e irmãs,
a compreender que esta nova família está para além do sangue, mas se encontra e se une em um único dom, no amor. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje, ao celebrar Nossa Senhora no sábado, é importante perceber o seguinte: os parentes foram, mas com toda certeza, Maria Santíssima nunca foi contrária ao projeto do reino de Deus que se configurava na vida de Jesus, no seu ministério, nas curas, tudo aquilo que ele realizava. Por isso, quando falamos em devoção, em práticas devocionais, é importante tomar consciência daquilo que São Luís Maria Grimond de Montfort nos convida a refletir. Jesus Cristo é o fim de todas as devoções. Primeira verdade: Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o fim último de todas as nossas devoções. Caso contrário, elas seriam falsas e enganadoras. Conforme diz o apóstolo, nós não trabalhamos senão para tornar todos os homens perfeitos em Jesus Cristo, pois é nele somente que habitam toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes da graça, de virtudes e perfeições, pois é nele somente que fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, pois ele é o único mestre que deve nos ensinar, o único Senhor de quem devemos aprender, o único chefe ao qual devemos estar unidos, o único modelo ao qual devemos nos conformar, o único pastor que deve nos alimentar, o único caminho que deve nos orientar, a única verdade na qual devemos crer, a única vida que deve nos vivificar e nosso único tudo em todas as coisas que há de nos bastar. Não foi dado outro nome sob o céu a não ser o nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos. Deus não estabeleceu outro fundamento para a salvação, perfeição e glória que não fosse Jesus Cristo. Todo edifício que não estiver assentado sobre essa rocha firme está fundado sobre areia movediça e inevitavelmente cairá, cedo ou tarde. Jesus é o fundamento da nossa vida e é nele, somente nele, que devemos confiar toda a nossa vida, todo o nosso ministério, toda a nossa vocação de batizados. Assim, tomaremos consciência desta família de Jesus, que se alarga e que é maior do que os vínculos de sangue, pois se une por meio do amor em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.